Oi, gente, aqui é a professora Loredana. Hoje nós vamos concluir o capítulo de hidrocarbonetos vendo algumas outras nomenclaturas desse tipo de cadeia. Vamos lá. Bom, as cadeias fechadas elas vão ter a nomenclatura muito parecida com das cadeias abertas. A diferença vai ser que vai ter uma partículazinha inicial, o ciclo, para indicar que essa cadeia é fechada, mas de resto é igual. Você tem o prefixo do número de carbonos. Reparem que eu começo do número 3, porque precisa de no mínimo 3 carbonos para fechar um ciclo. Um ou dois não fecha, então não tem aqui. De 3 em diante, os prefixos são iguais: prop, but, pent, ex e por aí vai. O infixo do tipo de ligação só tem ligação simples, é AN, uma dupla, EN, uma tripla, IN, e as repetições a mesma coisa. Se repete uma informação duas vezes é o di, três vezes é o tri, quatro vezes é o tetra. E a terminação é a mesma, é a letra O. Vamos ver uns exemplos. Nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia fechada. Por exemplo, esse daqui tem quantos carbonos? Ó, tem 4 vértices vazios. Portanto, esse daqui vai ser numerado da seguinte forma: 1, 2, 3, 4. Gente, o carbono número 1 pode ser qualquer um deles. Você pode numerar no sentido horário, sentido anti-horário, começar do de baixo, do de cima. Aqui não tem nenhum impedimento. Qualquer um pode ser o primeiro. E aí o nome fica como? Tem que ter a partícula ciclo no início, 4 carbonos é but, então fica ciclobutano. Essa segunda cadeia você tem aí 1, 2, 3, 4, 5. Veja que aqui tem uma ramificação, que é o nosso metil. Nesse caso, obrigatoriamente o carbono 1 é o carbono do metil, tá certo? Mas não preciso numerar, porque a gente já sabe. Se só tem uma ramificação, obrigatoriamente ela está no primeiro carbono. Esse metil podia aparecer em qualquer lugar. Onde ele aparecesse seria o carbono número 1. E outra coisa, essa numeração aí está no sentido horário. Eu também podia numerar ao contrário. Começando daquele carbono do metil, você numeraria 1, aí o que está o 5 seria 2, e rodando ao contrário, 3, 4, 5. Então, o nome dessa cadeia fica metil, por causa da ramificação, ciclo, porque é fechada, e pentano, porque tem 5 carbonos com ligações simples, ok? Cadeias com mais de uma ramificação. Gente, aqui a gente tem exemplo tanto de cadeia fechada quanto aberta. Vamos ver essa primeiro. Essa cadeia tem 5 carbonos. Se eu for numerar, eu tenho que escolher numerar da ponta mais próxima das ramificações. Como não tem dupla nem tripla, quem manda aí são as ramificações. Então, obrigatoriamente, eu tenho que numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ficar com duas ramificações. Essa aqui, que é um metil, no carbono 2, e essa daqui, que também é um metil, no carbono 3. Como é que ficaria o nome? No carbono 2 e no carbono 3, eu tenho ramificação, então eu tenho que botar os dois valores, 2,3. Eu tenho duas vezes o metil. Como é a partícula de repetição para duas vezes? Não é o di? Então, eu fico com dimetil. E o nome da cadeia principal fica 5 carbonos pente, só ligação simples ano, fica pentano, tá bom? Aqui eu tenho outra cadeia. Se eu numerar na mesma sequência do jeito da outra, fica 1, 2, 3, 4, 5. Mas repare que os CH3, as ramificações, ficaram no 3 e no 4. Elas estão mais próximas da ponta do lado direito. Então, a gente vai ter que inverter aqui. Essas duas ramificações vão ficar numeradas com os menores possíveis, portanto, a numeração tem que ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? E aí, olha de novo, 2 e 3 são os carbonos que têm os metis. Novamente, são 2 metis. Se tem duas vezes, eu tenho que botar o dimetil.
E mais uma vez é um pentano, porque tem 5 carbonos com ligações simples. Gente, repare que as duas cadeias são iguais, é a mesma estrutura. O que mudou? O jeito de desenhar, você só inverteu o desenho. Então, preste sempre atenção na hora dessa contagem dos carbonos e de marcar direito as ramificações para não cometer um erro de dar nomes diferentes para cadeias iguais, tá bom? Mais cadeias aqui. Você tem mais uma. Agora com duas ramificações aqui, ó. Você tem a numeração para essa cadeia fechada. Você numera aqui. 1, 2, 3, 4. Gente, aqui eu também podia fazer esse carbono de baixo, o número 2, sendo 1 e o de cima sendo 2. Não teria problema algum. O que é que eu tenho de obrigatoriedade? Que os dois carbonos das duas ramificações, essa e essa, sejam os primeiros carbonos, o 1 e o 2, ok? Aí o nome fica como? Ora, no carbono 1 tem um metil, no carbono 2 tem outro metil. Então, 1,2, duas vezes o metil fica dimetil, como a gente viu no último slide. E aí a cadeia principal é um ciclo, está fechado, e tem 4 carbonos. Então, fica ciclobutano, but de 4 carbonos, an de ligações simples. Olha essa cadeia aqui, ó. Como é que eu numero? Gente, eu tenho que numerar de onde está a ramificação. Então, esse carbono aqui, eu vou dizer que é o 1. Qual o outro que poderia ser o carbono 1? O outro da outra ramificação. Mas eu vou começar por esse. O sentido da numeração tem que ser para o lado que fique mais perto do outro CH3, que o outro CH3 fique no carbono com o menor número possível. Então, eu não numero para cima, eu numero para baixo. Se eu fosse por cima, ele ficaria no número 4. Se eu for por baixo, ele fica 1, 2, 3. E aí, esses 2, 4, 5. Fiquei com essa ramificação e com essa ramificação. Onde é que elas estão? Uma está no carbono 1, a outra está no carbono 3. Por isso, fica 1,3. São 2 metis de novo, por isso, dimetil. E a cadeia principal é um ciclo, uma cadeia fechada, com 5 carbonos e só ligação simples. Ciclo, pente, an. Ciclo pentano, tá bom? Para frente. Aqui a gente vai ver um pouco das nomenclaturas das cadeias aromáticas. Pessoal, o aromático principal que nós temos, que nós chamamos de anel aromático ou anel benzênico, a nomenclatura dele é simplesmente benzeno. Qualquer um desses três aí, dessas 3 cadeias que você tem aí na figura, é representativa do benzeno, tá bom? Outros exemplos, ó, por exemplo, esse daqui, o benzeno com o metil, ele pode se chamar metilbenzeno, mas tem uma nomenclatura que é usada à parte. Uma coisa que eu não falei anteriormente, os hidrocarbonetos aromáticos, eles não têm uma regra de nomenclatura. Infelizmente, aqui, a gente vai ter que memorizar algumas cadeiazinhas e alguns nomes, tá bom? O metilbenzeno, ele também pode ser chamado de tolueno. É um nome que deram, que não tem uma regra para se aprender a nomear, tá bom? Vamos ver mais exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. Olha esses 3 aqui. Eu tenho um benzeno ali com 2 CH3 vizinhos, o outro com 2 CH3, só que pulando um carbono, e no último 2 CH3, só que em carbonos opostos. Quando eu vou numerar, o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obrigatoriamente tem que ser assim? Não, o de baixo podia ser o número 1, o de cima o número 2 e rodar no sentido contrário, nada impede. Como é que ficaria o nome? 1,2, 2 metis é o dimetil, benzeno. O outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora as ramificações estão no carbono 1 e 3, portanto é 1,3, 2 metis dimetil ligados ao benzeno. E o último aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora as ramificações estão no 1 e no 4, então seria 1,4 dimetilbenzeno.
ou, sempre tem o ou, né? Gente, aqui na nomenclatura de cadeias aromáticas com duas ramificações, com dois substituintes, nós temos uma regrinha que pode ser usada para substituir a numeração. É assim. Quando os substituintes, os dois, só serve para dois substituintes, se tiver só um ou mais ou três ou mais, não serve, só serve para dois, ok? Se tiver os dois substituintes na posição 1 e 2, aí você diz que essa posição é a posição orto, ou simplesmente ó. Se os dois substituintes estiverem na posição 1 e 3, aí no lugar de botar o número, você bota a palavra meta ou simplesmente M. E se os substituintes estiverem na posição 1 e 4, um em relação ao outro, aí eles estão na posição para e você pode usar a letra P. Então, o nome do primeiro ali, 1, 2 de metilbenzeno, pode ficar o O de metilbenzeno. Esse O representando 1,2. 1,3 vira M de metilbenzeno e o 1,4 vira o P de metilbenzeno, tá bom? Essas nomenclaturas são usadas muitas vezes, tá? Aparece bastante, então é importante que vocês saibam essa ordem, tá? É 12, 13, 14, OMP, orto, meta, para. É 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Vocês têm que arranjar um jeito de saber esse quadrozinho aí do lado para poder aplicá-lo se caso for pedido. Tem outro ou. Gente, o dimetilbenzeno, ele também é chamado... O metilbenzeno é chamado de tolueno. O dimetilbenzeno é chamado de xileno. Então, esse primeiro pode ser chamado de O xileno, o segundo de M xileno e o terceiro de P xileno. Essa nomenclatura é uma nomenclatura à parte, também não tem regra para utilizá-la, ok? Aqui a gente tem mais alguns exemplos de hidrocarbonetos. Nesse caso aqui, a gente tem todos com núcleos condensados. O primeiro são dois aromáticos juntinhos, chamado de naftaleno. Aqui você tem o antraceno, que são três aromáticos, um do lado do outro, com núcleos condensados também. E por último, o fenantreno. Os três núcleos estão condensados, mas um deles está para cima. Então, é a diferença básica para o antraceno. São três, mas o posicionamento é diferente. Gente, por hoje é só. Até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau.